Mateus 5, versículo 13 ao 16. Amém? Amém. Fala assim: o sal da terra e a luz do mundo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Amém? Essa palavra muito bem conhecida, né, no monte do Sermão do Monte, quando Jesus fala para os discípulos, para a igreja dele, para nós, sermos sal e luz. E eu fiquei pensando, esse sal e luz, que importância tem isso? E Deus falou muito no meu coração essa palavra, que esses princípios que eu achei princípios espirituais implícitos nos elementos sal e luz. E eu botei esse nome da palavra bem comprido. Está bem comprido aqui. O jovem que faz a diferença usando os princípios espirituais implícitos nos elementos sal e luz. Vou começar com sal. Para que a gente usa sal hoje em dia? Pode falar. Temperar, para dar gosto. Mas que o sal hoje em dia ele é muito barato. A gente vai no mercado, o sal que é R$2, um e pouco, por aí. Mas o sal nunca foi assim. Na época de Jesus, bem lá no tempo da antiguidade, o sal era medido por peso de ouro. Ou era dado como dinheiro trocado, ou os romanos tinham o costume de remunerar os soldados com sal. Aí dá o nome salário. Mas o que isso tem a ver com a minha e a sua vida espiritual? Por que Jesus fala para a gente ser o sal dessa terra? Quando a gente fala o sal serve para temperar, que a gente falou, é para dar gosto. A gente, como sal dessa terra, temos que levar a palavra de Deus, temperar o mundo com a palavra de Deus, dar gosto às coisas sem sentido. É a palavra de Deus que traz isso. Tudo que era sem graça, tudo que era sem vida, tudo que era sem sentido, nós, como sal da terra, temos que ir lá e trazer a palavra, temperar o mundo com a palavra de Deus. As pessoas não vão conhecer a salvação, as pessoas não vão ser libertas sem conhecer a palavra de Deus. E quando Jesus fala para ser o sal, é para isso, para te dar sentido, para te dar vida às coisas. Indo lá, imagina a comida sem sal, que coisa horrível. Imagina a gente sem a palavra de Deus. Não tem como conhecer Jesus, não tem como a gente viver santidade, não tem como fazer nada sem a palavra de Deus. O sal faz todo sentido. E Deus nos fez assim, porque quantas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus e nós não estamos nem aí? Como que a gente vai até
E